Pois, para este fim, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Romanos capítulo 14, versículo 9. A dependência dessas palavras sobre o primeiro que eu considero ser esta. O objetivo do apóstolo neste capítulo é manter as censuras rígidas de outros em relação aos cristãos mais fracos, especialmente sobre assuntos de indiferença ou pelo menos de natureza menor. No versículo 6 diz ele: aquele que não faz casos de um dia, não faz caso disso para o Senhor. Aquele que come para o Senhor come, e aquele que não come para o Senhor não come, é dar graças a Deus. Sua razão é esta: aqueles que ao comer ou não, o fazem com respeito religioso ao Senhor, se comer é para o Senhor, se não comer é para o Senhor. Eles devem ser suportados porque o fazem com respeito religioso. Embora talvez haja um pequeno erro no assunto, ainda há algumas coisas de tal indiferença que não dão denominação à ação, se for para o Senhor. Seja como for, a ação não deve ser totalmente desculpada, mas a pessoa deve ser desculpada, e não deve ser dificilmente censurada. Portanto, considerando que eles o fazem e o que não fazem, fazem para o Senhor, que não seja precipitado em suas censuras. Então, como eles provam que esses santos cristãos comeram ou não comeram para o Senhor? Teremos a resposta da seguinte proposição: a partir disso, porque eles eram do Senhor. Os que são do Senhor, para que eles vivem e para eles morrem, e portanto eles fazem ações específicas para ele. Ninguém vive para si mesmo, nem ninguém morre para si mesmo, que inclui todas as ações particulares. Quer vivamos, para o Senhor vivamos, ou quer morremos, quer vivemos, nós somos do Senhor. Ele prova, portanto, que eles comem ou não comem para o Senhor, se forem bons cristãos, porque são do Senhor. Mas, como é que eles são do Senhor? É o fim das três ações de Cristo aqui. Cristo morreu, ressuscitou para este fim, a fim de ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então você vê a conexão dessas palavras com as primeiras. Nas palavras você tem um argumento e o raciocínio do argumento. A base é a inferência a partir da base. A base é: Cristo morreu, ressuscitou. Qual a inferência disso? Para que ele seja o Senhor dos mortos e dos vivos. Nas palavras, portanto, consideremos o próprio argumento e o próprio fundamento, e então a inferência. Pois para este fim Cristo morreu, ressuscitou. Existem três ramos do solo: Cristo morreu, ressuscitou e reviveu. Da inferência falaremos depois e mostraremos como esses fundamentos reforçam essa inferência, e que eles deveriam ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Em primeiro lugar, você deve saber que Cristo morreu aqui como uma pessoa pública, ou então a inferência não seria boa. Cristo não tomou sobre si a própria pessoa de nenhum homem, mas a natureza, para este fim, para que ele seja uma pessoa pública. Se Cristo tivesse tomado a pessoa de qualquer corpo, haveria duas pessoas de Cristo. Ele haveria morrido em uma pessoa e não em outra. Agora, tendo a natureza que é comum a todos os homens, e não a pessoa de Pedro ou Tiago, quando ele morreu, a pessoa morreu naquela natureza em que poderia morrer. Assim, quando se diz Cristo morreu, devemos considerar que Cristo como uma pessoa pública, não tomando a pessoa particular de qualquer homem, mas a natureza geral do homem em união com a segunda pessoa. Cristo morreu como uma pessoa pública. Em segundo lugar, Cristo morreu como o segundo Adão. A fonte de toda miséria e morte veio do primeiro Adão, mas o segundo Adão foi um espírito vivificante, conforme 1 Coríntios 15:45. Ele morreu como uma pessoa pública e o segundo Adão. E devemos saber, além disso, que ele morreu como o grande sumo sacerdote da igreja, oferecendo a Deus Pai um sacrifício que o tornou Senhor de todos, como veremos a seguir. Ele morreu como sacerdote, como de fato aquele que foi persignificado por todos os sacrifícios de sacerdotes. Ele era sacerdote e sacrifício. Hebreus 9:14 diz: pelo Espírito eterno da divindade, ele se ofereceu ao seu Pai. Terceiro, novamente, ele morreu uma morte voluntária, caso contrário não teria morrido em obediência. Sua morte foi violenta em relação aos que a forçaram, mas foi voluntária em relação àqueles pelas quais ele se ofereceu, como um doce sacrifício ao seu Pai. Essa voluntariedade fez de sua morte um doce sacrifício, pois tudo o que o Pai fez com ele
ele se juntou ao Pai nisso. O Pai lhe deu, ele se entregou. O Pai designou para ser tal, e ele se uniu ao Pai em todas as coisas. Ninguém tira minha vida de mim. Diz ele mesmo em João 10:18. Foi uma morte voluntária em relação à sua liberdade. Não, ele teve sede disso, como você tem no Evangelho. Ele ansiava por isso, com grandes considerações, embora em menor consideração, como em uma coisa atormentadora e uma taça amarga. Ele desejava que isso passasse, mas foi em respeito inferiores. Sobre aspectos mais elevados, a vontade de seu Pai e a salvação da humanidade, ele teve sede de beber daquele cálice. Um homem pode desejar ou não a mesma coisa ao apresentar diferentes objetos, aspectos e razões. Aquilo que um homem pode recusar, como dizemos, a esse respeito, olhando para um fim particular, que um pode desejar olhando para um fim mais elevado, porque o homem é moldado para ceder sempre à razão mais forte. Então isso não é objeção. Ele às vezes parecia um pouco relutante. Foi olhar para algo representado a ele que o deixou a esse respeito relutante. Mas olhando para outros aspectos, ele se entregou de bom grado. O Pai e ele se uniram. E aliás, quando falam da obediência ativa e passiva, havia ação em toda a sua paixão, principalmente em sua paixão à aviação, pois se tivesse sido mero sofrimento sem obediência voluntária, que obediência teria sido? Um animal pode sofrer, mas contra a sua vontade, sua obediência voluntária era o principal em toda a sua paixão. Ele se humilhou até a morte de cruz, como é falado em Filipenses 2:8. Quarto ponto. Além disso, como ele morreu voluntariamente, ele morreu como nosso fiador. Portanto, ele morreu uma morte amaldiçoada devido a nós. Ele foi feito maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Para que ele possa remover a maldição de nós. Estas e outras conclusões semelhantes devem ser observadas nisso, que o apóstolo diz: para este fim, Cristo morreu, porque teremos uso delas depois. Aqui podemos ficar e admirar que a vida deve morrer. Essas glórias deveriam se tornar vergonha para nós, que aquele que é o autor de todas as bênçãos se torne uma maldição. De fato, é um grande mistério que Cristo, sendo Deus, deva se rebaixar tanto que possa se unir à infinita majestade de Deus e àquele baixo grau de humilhação, para que ele possa condescender. Domine que descendentes. Ele não poderia ir mais baixo e ser Deus? Deus, para mostrar seu amor por nós, tornou-se Deus nisto, para que ele pudesse ser Deus e ir tão baixo a ponto de morrer, mas para uma morte vergonhosa e amaldiçoada. Então, primeiro, ele ressuscitou, e de fato era impossível, mas ele deveria ressuscitar, porque ele é o Senhor da vida. Agora o Senhor da vida é a própria vida, que não poderia morrer por muito tempo. Foi apenas por dispensação que ele morreu, a saber, para operar nossa salvação. Mas ele não podia mais ser detido pelas tristezas da morte. Ele morreu, portanto, e ressuscitou. Ele ressuscitou mesmo enquanto morria. Ele se levantou como pessoa pública e como um segundo Adão, para infundir vida espiritual em todos os seus ramos. Ele se levantou como nosso fiador em nosso quarto. Ele se levantou apesar dos judeus que trabalharam para mantê-lo oprimido o máximo que puderam. A propósito, isso mostra que ele se levantará em sua igreja e em seus filhos, em sua religião e em sua causa. Que o mundo e todos os demônios do inferno lancem uma pedra sobre Cristo, sobre sua causa, sobre sua igreja e sobre seus filhos. Eles ressuscitarão, assim como seu corpo abençoado ressuscitou, apesar de toda a vigilância dos judeus. Segundo, novamente, como ele ressuscitou, assim ele ressuscitou com muitos. Não sozinho, para mostrar, como eu disse antes, que ele se levantou como uma pessoa pública. Outro homem se levanta como ele mesmo, o resto não se levanta como ele, causando por ascensão. Mas Cristo ressuscitou como uma pessoa pública, portanto muitos se levantaram com ele. Mateus 27:53. As sepulturas foram abertas para mostrar que ele se ressuscitou como pessoa pública, que poderia ir vinda em outros. A Escritura não diz nada sobre isso, nem o que aconteceu com o corpo de Moisés. Eles se levantaram para prestar um serviço a Deus e a Cristo, uma honra, que quando fizeram ficaram contentes em serem descartados por Deus novamente, e é provável retornar de onde vieram. Porque se o próprio cabeça da igreja se contentou em descer do céu para o seio da Virgem, e dali para a cruz e dali para a sepultura, e ser humilhado por nós,
Os que temos o Espírito de Cristo, os bem-aventurados, as almas no céu, podem muito bem se contentar por um tempo em serem humilhados, em tomar seus corpos e fazer um serviço para seu Senhor e Mestre, que se contentou em renunciar ao céu por 34 anos e a glória devida a Ele. Portanto, a propósito, se Deus nos usar, embora nunca sejamos tão grandes, para um serviço específico à Igreja, devemos permanecer nele, quando os santos abençoados no céu, aquelas almas abençoadas, se contentaram em vir receber corpos por um tempo para servir a Deus e depois dormir de novo. Terceiro, novamente Ele ressuscitou naquele dia que foi, e ainda pode ser chamado o dia do Senhor, pois um novo mundo começou com sua ascensão, portanto, um novo sábado. João diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Se um homem está sempre no Espírito, é no dia do Senhor, quando o Senhor no dia da honra a seu povo, e dando-lhes para desfrutar de suas ordenanças e unindo-se efetivamente a eles, tornando-os cheios do Espírito, e levantando nossos corações mortos depois dele. E reviveu, porque isso é adicionado ao aumento novamente. Primeiro, para mostrar que ele ressuscitou para nunca mais morrer, e que de fato ele nunca quis deixar de lado aquele corpo novamente como antes, para morrer por nós, consoante aqui e aqui. Eis que eu estava morto e estou vivo, e vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele vive para sempre, como Hebreus 7:25 diz. Ele se assenta para sempre à direita de Deus, intercedendo por nós, e ele não morre mais. Segundo, novamente este revivido é adicionado para mostrar o tipo de sua vida, diferente da vida que ele viveu antes. A vida que ele viveu antes de morrer foi sustentada com comida, bebida e refrigério, assim como nossas pobres vidas. Foi uma vida sujeita à morte em que ele morreu, mas depois de sua ressurreição, exceto por uma dispensação específica para confirmar a fé de seus discípulos, ele não precisou mais comer, beber ou dormir, ou qualquer suporte e ajuda natural, pois ele foi vivificado imediatamente pelo Espírito de Deus que fluiu nele. Ele estava cheio do Espírito, e isso supria todas as outras coisas. Assim como no céu, Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Isto é, Ele será tão imediato para nós, para suprir tudo, pois não comeremos, nem beberemos, nem dormiremos, nem teremos magistrados nem ministros, mas o Espírito de Deus será tudo em todos. Assim foi com esta vida de nosso abençoado Salvador, quando ele reviveu. O Espírito supriu a ausência de todos os outros suportes que ele usou antes de morrer. E de fato, nosso Salvador Cristo veio para nos conceder aquela vida que ele viveu após sua ressurreição. Não esta que nossa vida natural que precisa de comida. Esta não é aquela vida que Cristo visava especialmente quando veio para morrer, mas aquela vida espiritual e eterna que ele viveu após a ressurreição. Uma vida não sujeita à morte, uma vida espiritual, não precisando de nenhum suporte criado. Você vê o terreno. A inferência desses fundamentos segue nestas palavras: para que ele seja o Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. O solo tem 3 ramos: morte, ressurreição e renascimento. Como tudo isso flui e dá força a essa inferência, vou tocar nos detalhes. Primeiro então, Cristo morreu para que ele seja o Senhor dos mortos e dos vivos. Cristo morreu para oferecer a si mesmo um sacrifício para nos redimir por seu precioso sangue. Não somos redimidos com ouro ou prata, mas com o sangue de Cristo. Ele não poderia ser nosso Senhor até que nos comprasse. Agora, sua morte foi o preço de nossa redenção. Eu digo, redenção. E pode-se comprar uma coisa que nunca foi vendida antes. Agora, fomos vendidos a Satanás e sobre um governo contrário. Agora Cristo, satisfazendo a justiça divina, nos redime, e Ele nos compra novamente. Nós nos sujeitamos ao diabo e nos colocamos sobre seu regimento, até que fomos resgatados por Cristo. Agora, Cristo não terá direito sobre nós, até que o preço seja pago à justiça divina, pois a misericórdia deve satisfazer a justiça. Os atributos de Deus não devem lutar uns contra os outros. Cristo, portanto, é Senhor de nós, porque pela morte deu pleno conteúdo à justiça divina, de modo que agora, apesar da justiça, ainda somos de Cristo e somos salvos. Não agora. A justiça de Deus nos ajuda. O atributo mais terrível, a justiça,
É uma base de conforto, pois não é compatível com a justiça de ter a mesma dívida paga 2 vezes. Pois Deus é justo e fiel, diz o apóstolo em 1 João 1,9. Então você vê que há um fundamento da morte, porque nós somos do Senhor, somos de Cristo porque Ele custamos caro. Ele pagou um preço por nós que vale mais do que o mundo inteiro. Agora, Deus mostrou seu amor em nada mais do que nisso, que Ele se separou daqueles que é o próximo, maior, seu Filho, que sendo Deus, mas morreu naquela natureza que poderia morrer para nos redimir, e a partir daí se torna o Senhor. Em segundo lugar, Ele ressuscitou porque Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Primeiro, porque sua ressurreição foi uma manifestação de sua morte, que foi uma plena satisfação da justiça divina. Ou então, nossos pecados deveriam tê-lo mantido ainda na sepultura, sendo Ele nossa garantia. Mas estando nosso fiador fora da prisão, é um sinal de que Ele quitou totalmente todas as nossas dívidas e o preço foi pago. Se o fiador e o credor estiverem de acordo, sabemos que a dívida está paga. Em segundo lugar, porque Ele ressuscitou, Ele é o Senhor, porque ao ressurgir, Ele entrou na posse e no exercício daquele senhorio que havia adquirido. O direito é uma coisa e o uso e posse do direito é outra. Cristo era nosso Senhor antes de morrer. Ele era o Senhor de nós quando morreu, mas Ele não entrou em posse de seu senhorio até que ressuscitou. Portanto, Ele diz: todo poder me foi dado, tanto no céu como na terra. Mateus 28:18. Quando Ele estava pronto para subir ao céu, para mostrar que por sua ressurreição, o direito que Ele tinha pela morte era manifesto. Terceiro, por fim, porque sua ressurreição mostrou que o Pai foi totalmente pacificado. Ele obteve o dom do Espírito, que depois do próprio Cristo é o maior dom. Deus deu seu Filho primeiro, e depois o Espírito que vem do Pai e do Filho. O Espírito não foi dado até sua ressurreição e a ascensão, como em João 6, versículo 7-39. Por quê? Porque até que todos os inimigos fossem totalmente subjugados por sua morte e testemunhados a serem subjugados por sua ressurreição, o Espírito não poderia ser tão plenamente dado, sendo o Espírito uma declaração da boa vontade de Deus que o enviou. Agora, quando os inimigos de Cristo triunfaram e Deus mostrou pela ressurreição de seu Filho novamente que Ele estava totalmente satisfeito, então o Espírito vem como filho do favor de Deus, cujo Espírito nos capacita a sermos sujeitos a Cristo e nos coloca sobre o reino de Cristo, que é um governo espiritual. E, portanto, porque Ele obteve o Espírito para seus membros em sua ressurreição, a inferência é boa. Ele ressuscitou, portanto, Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Em terceiro lugar, Ele reviveu, portanto, Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, ressuscitando e tomando uma vida que não está mais sujeita à morte. Ele agora está no céu para compensar o que sobrou da terra. Ele reviveu, eu digo, para ser um rei, sacerdote e profeta, à direita de Deus para sempre. Ali para governar sua igreja e dominar todos os inimigos dela, até que Ele subjugasse tudo, até que Ele tenha reunido todos os eleitos, Mateus 24:31, e tirou sua igreja do mundo e fez de seus inimigos por escabelos de seus pés. Você vê então que a base é boa e a inferência é boa. Cristo morreu e ressuscitou para que pudesse ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Chegou agora a coisa aprovada, para que Ele seja o Senhor dos mortos e dos vivos. Cristo é o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Para esclarecer melhor o assunto, vejamos o que é o senhorio. O senhorio propriamente é um direito e onde é pleno, é um direito com posse de coisas de pessoas. Mas que tipo de senhorio é esse? Primeiro, Cristo é um Senhor universal sobre todos, sobre todo o mundo, tanto sobre todos os mortos como sobre todos os vivos. Mas mais especialmente, de maneira peculiar, Ele é o Senhor de sua igreja, assim como o marido é Senhor de sua esposa, que é um senhorio com doçura. Assim, o governo de Cristo é indescritível, com doçura inconcedível. Ele é o Senhor como irmão mais velho, pois o primogênito está acima dos demais, pois Ele é o primogênito entre os mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Este também é um doce governo. É de fato o domínio de um rei sobre seus súditos, pois seu domínio é um senhorio que é para o bem de seus súditos, não é uma felicidade derivada. Eles gostam da cabeça dos assuntos. Cristo se considera feliz em sua igreja, que é sua plenitude. A igreja é a plenitude daquelas que enche todas as coisas. Efésios 1, versículo 23. E mais especialmente, a igreja mais feliz neste governo. É um senhorio
que é de fato totalmente para o bem dos súditos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9, versículo 6. Ele morreu, ressuscitou e reviveu, e tudo é por nós. Um cristão pode dizer de Cristo que ele é todo meu, ele é todo gasto para meu uso e lucro. É um senhorio que torna todos os seus súditos reis. Portanto, é dito em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele nos amou e se entregou por nós, para purificar sua igreja, como Efésios 5, 26, e também para fazer-nos reis e sacerdotes. Onde nota, Cristo tem uma presença notável sobre ele. Ele é servido apenas com reis. Todos os filhos de Deus são reis, mesmo o servo mais desprezível que existe em qualquer lugar do mundo. Em aspectos espirituais, é um rei. Que Senhor é rei é este, que faz de todos os seus servos reis. Você vê, portanto, como Cristo é um Senhor universal, também ele é um Senhor peculiar sobre sua igreja. Segundo, novamente, ele é Senhor dependente, somente seu Pai se une a ele em tudo. Ele está subordinado a seu Pai como mediador, mas é independente em relação a toda autoridade humana. Toda autoridade humana é derivada dele. Por mim reinam os príncipes. Provérbios 8,15. Seu governo em relação a todos esses governos é totalmente independente. Portanto, ele é chamado Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele é o Lorde Supremo, como dizemos, acima de tudo, e todos eles são ou deveriam ser dependentes dele. Terceiro, e da mesma forma ele é um Senhor de todo homem, corpo e alma, ele é um Senhor espiritual. Ele comanda não apenas o corpo, mas a alma. Ele se senta especialmente no trono da consciência, e ali ele subjuga a consciência e a alma a ele. Lá ele escreve leis para a consciência e pacifica a consciência. Estabelece a consciência contra todos os medos e terrores de todos os tipos. Ele é o Senhor do corpo e da alma. Ele curva o pescoço do homem interior e o traz inteiramente para estar sujeito a ele. Ele coloca seu comando sobre a própria alma. Quarto, ele é um Senhor eterno. Você vê aqui que ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Todos os outros senhores não têm nada a ver com os homens quando eles estão mortos. Eles não podem fazer mais mal a eles. Eles têm algum poder de fato sobre seus cadáveres, mas infelizmente isso é sem sentido. Seu governo termina na morte porque eles são os senhores apenas do Senhor exterior. Mas o senhorio de Cristo é quando partimos daqui, e então mais especialmente, pois então estamos mais imediatamente com Ele. Estamos mais perto da fonte quando nossas almas vão para aqueles que as deu. E desejo, diz Paulo, ser dissolvido e estar com Cristo, o que é o melhor de tudo. Filipenses 1:23. Especialmente então ele é o Senhor quando partimos daqui. Quinto, em uma palavra, ele é um excelente Senhor, pois tem todas as coisas que um Senhor deve ter. Um Senhor deve ter três coisas: autoridade, virtude e habilidades adequadas. Poder e força, responsável por todos. Agora, o Senhor Jesus Cristo tem tudo isso, e primeiro, ele tem a autoridade, pois Deus o Pai lhe deu poder sobre todos. Ele o comprou e seu Pai deu a ele. Ele lhe deu os pagãos por sua possessão. Salmo 2:8. E todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28:18. E ele tem plena autoridade, como está em João 17:2. Tu me deste poder sobre toda a carne. Ele tem então autoridade. Em segundo lugar, ele tem todas as graças e virtudes próprias de um senhor e governador. Ele tem justiça, sabedoria, generalidade e afeições. Não precisamos duvidar disso, pois ele é a fonte de tudo isso em outros. Seu centro é um centro de justiça. Em terceiro lugar, ele tem força responsável por sua autoridade, porque ele é um Senhor que é Deus. Às vezes entre os homens a autoridade quer poder ou outras qualificações, mas em Cristo está tudo, maior plenitude de todas. Essas coisas como premissa vamos fazer alguns usos de todas. Mas primeiro vejamos por que se diz: ele é o Senhor tanto dos mortos como dos vivos, prefixando os mortos antes dos vivos, para mostrar eu concedo que Cristo é o Senhor daqueles que estavam mortos antes, bem como daqueles que estão vivos agora. Cristo é o Senhor de todos desde o princípio do mundo, desde Adão até o último homem que existirá sobre a face da terra. Portanto, ele é o Senhor daqueles que morreram antes, bem como daqueles que estão vivos agora e que morrerão depois. Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos. Agora, para uso primeiro, ele diz: para este fim. Uso 1.
É um ponto maravilhoso e cheio de uso muito confortável. Primeiro, mostrando que os fundamentos da fé e do conforto de um cristão são muito fortes, pois você vê como o Espírito Santo se detém sobre o argumento. Para este fim, diz ele, Cristo morreu, ressuscitou, para que pudesse ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Deus faz tudo para fins, sendo o ponto de sabedoria prefixar um fim e trabalhar para isso. Se Deus tem um fim e providencia os nos cabelos que caem em nossas cabeças, não tem Ele muito maior em dispor das coisas para o bem da igreja? Seu Filho é dado à morte e ressuscitou novamente, é para o maior fim do mundo, sendo a maior obra. A maior obra tem um maior fim. Tal era este fim, o senhorio da igreja. Para este fim, diz ele, Cristo morreu e ressuscitou para que seja o Senhor dos mortos e dos vivos, que é a sua igreja. E este, o fim de Cristo, ser o Senhor dos vivos e dos mortos? E devemos ter também nosso objetivo, que é servir a Cristo, viver e morrer para Ele. Nossos fins devem responder aos dele, como veremos depois. Para este fim, uso 2. E novamente, onde é dito que Ele morreu, ressuscitou e reviveu, para que Ele seja o Senhor dos mortos e dos vivos. É um curso proveitoso, e falo apenas em geral. E quando pensamos na humilhação de Cristo, para pensar no fim por quê? Assim, e de sua exaltação, é bom mantê-lo juntos para evitar o escândalo que possa surgir em nossas mentes de qualquer um deles, pensando por si só que Deus deva descer tão baixo. Para que os pensamentos de Cristo morrendo e descendo tão baixo não nos ofendam, é bom também pensar no fim, para que Ele seja o Senhor dos vivos e dos mortos. E se isso te deslumbra, novamente, pensar em nosso Salvador agora em glória, cheio de majestade no céu, e como você terá acesso a tão gloriosa majestade. Desça novamente e pense em Deus encarnado, Deus subindo e descendo em nossa carne, Deus morrendo uma morte amaldiçoada e ressuscitando. Assim, em suas meditações, entrelace esses pensamentos para evitar escândalos. Pense em sua glória para que você não se surpreenda com a glória, de modo a ser dissuadido de ir corajosamente a Ele. Pense em osso de nossos ossos e carne de nossa carne, Deus morrendo em sua natureza. Junte esses dois juntos. Para este fim, o Filho de Deus morreu, ressuscitando para ser o Senhor tanto dos mortos como os dos vivos. Uso 3. Novamente, você vê aqui em geral que os grandes pontos principais da religião têm influência em todos os detalhes, e há uma dedução homogênea, como a chamamos, das verdades divinas uma das outras. Todos dependem uns dos outros e toda a divindade, pois mais que a verdade divina seja contrária à razão carnal às vezes, ainda assim há uma forte razão em toda a verdade divina, pois um é a causa do outro e um depende do outro, como aqui, Cristo morreu, ressuscitou, um segue o outro. O que de tudo isso, ser o Senhor dos vivos e dos mortos, como então prova que Ele é o Senhor de todos? Porque Ele morreu, ressuscitou e reviveu, um nasce de outro. De modo que, embora a razão carnal seja uma coisa, toda a divindade seja outra, ainda assim há razão e dedução procedendo de uma coisa da outra na divindade, da maneira mais sábia e sagrada, e faz parte da sabedoria observar como as conclusões surgem dos princípios, assim como os ramos e os brotos nascem das raízes. De fato, se entrarmos em sérias considerações sobre os fundamentos da religião, como eles dão vida e surgem em suas particularidades, eles teriam uma influência em todo o curso de nossa vida, como talvez veremos nos detalhes mais com clareza. Quarto uso. Novamente, em geral, quando ele diz que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos, vemos, portanto, a verdade da Igreja Católica, desde o primeiro homem vivo até o fim da Igreja, sobre uma cabeça que se chama Cristo. Cristo é o Salvador daqueles que estavam antes da lei, sobre a lei e sobre o Evangelho. Cristo foi o Salvador de todos. Ele é o Salvador dos mortos, assim como dos vivos. Todos vêm sobre um título que não tem mais uso do que nos informar naquele ponto único da doutrina, para mostrar que Cristo é ontem, bem como hoje, amanhã e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Todos os que foram salvos antes, que são salvos agora e serão salvos para sempre, são salvos por Cristo. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos.
Agora, portanto, para vir mais particularmente, Cristo é o Senhor tanto dos mortos como os do vivo. Este é um ponto de conforto maravilhoso e também um ponto que nos informa sobre nosso dever. E além disso, mostrando-nos que Cristo cumprirá esse dever em nós, porque Ele é um Senhor não apenas que deve nos governar, para que estejamos sujeitos a Ele, mas para nos sujeitar a Ele. É um ponto de maravilhoso conforto e dever, e desta questão, que nós, sobre o Pacto da Graça, sejamos capacitados a cumprir esse dever para com o nosso Senhor. E então, é um ponto de segurança maravilhosa na vida, na morte, como infelizmente. E às vezes uma coisa nos surpreende e às vezes outra. Às vezes estamos dispostos a morrer. Elias estava com medo de viver. Às vezes temos medo da morte, como todos temos naturalmente. Ora, venha a vida ou a morte, venha o que vier. Estamos sobre um Senhor que é Senhor dos mortos e dos vivos. Portanto, é um ponto de maravilhosa segurança e tranquilidade para um cristão em todas as passagens. Ele, às vezes vive e às vezes morre, mas sua salvação não corre o risco de ser interminentemente. Mas, quer ele morra ou viva, ele certamente será salvo, pois está sobre o Senhor dos vivos e dos mortos. Mas para falar um pouco do primeiro, destina-se ao conforto bem como à direção do dever, e a sujeição à submissão ao Senhor. É um consolo termos um Senhor que nos governa para o nosso bem enquanto estamos vivos, quando estamos mortos e para sempre. E de fato não podemos ter maior consolo, amados, do que isso, que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por um preço. 1 Coríntios 6:20. Estamos sobre Cristo, porque que conforto é isso você virá? Como disse o homem natural, o homem não nasce para a sujeição, mas para a honra e o governo. Que consolo é este está sobre Cristo, está sobre um governador. Ó amados, saibam que é o maior conforto, como é a regra, tudo é perfeito, se for fraco, pelo que está sujeito a um superior. A videira é uma perfeita inclinando-se para um olmo, ficaria no chão e seria estragado. A perfeição da criatura fraca, a ovelha é ter um pastor. A perfeição de uma natureza fraca é ter uma regra para o seu bem. A perfeição do navio é o piloto, ele colidiria com todas as rochas e seria jogado com todas as outras ondas. E assim é a nossa perfeição, que estamos sobre um Senhor. Um Senhor como este é a quem servir, é reinar, pois todos seus servos são tanto reis. E a nossa perfeição estamos sujeitos a Ele. Portanto, é um consolo maravilhoso que Cristo se tornou Senhor dos vivos e dos mortos. Eu imploro a você, portanto, que pense nisso em suas meditações. Toda a Escritura visa esse fim para confortar. Tudo que está escrito foi escrito para nosso conforto. E este é um princípio da divindade entre os demais, que um cristão não é seu próprio homem agora, mas ele está sobre Cristo. E isso é um conforto tanto na vida quanto na morte em todos os momentos, como diz o salmista. Meus tempos estão em tuas mãos, Senhor. Salmos 31:15. Ele não diz meu tempo, mas meu tempo está em tuas mãos. Então podemos dizer que nossos tempos estão nas mãos de Cristo. Nosso tempo de nascer, nosso tempo de viver e morrer. E quando estivermos mortos, nossa hora de ressuscitar. Nosso tempo e toda a corrente de nosso tempo está em tuas mãos, não nas mãos do diabo, não nas mãos de nossos inimigos, pois eles fariam pouco trabalho conosco então, mas nosso tempo está nas mãos de nosso Senhor. Cristo é o Senhor do nosso tempo, o Senhor da nossa vida e da nossa morte. E quando estamos mortos, Ele é o Senhor para sempre, pois Ele vive para sempre e, portanto, Ele é um Senhor. Amados, nós não morremos pela devoção e bom prazer de qualquer homem. Eles não podem mexer nenhum fio de cabelo de nossa cabeça sem a vontade deste Senhor. Todos os demônios no inferno não podem mover um fio de cabelo, eu digo, e nem todos os homens que são agidos pelo espírito do demônio. Eles podem ameaçar com punição, mas infelizmente eles não podem fazer mais do que este Senhor dos Senhores lhe permite. Portanto, é um ponto de conforto maravilhoso. Mas uma pobre alma lhe dirá: Cristo realmente é o Senhor dos vivos e dos mortos, mas encontro muita corrupção em mim, e sou um pecador. Resposta: ora, Ele é o Senhor sobre ti, Ele tem um doce domínio sobre ti. Assim como o domínio de comando, Ele não é apenas um rei, mas um marido, como é dito em Efésios 5, versículo 26 ao 27. Ele se entregou para purificar a sua igreja, para ajustar a sua igreja aos poucos. E tu tens pecado e corrupção,
Mas tens um marido misericordioso que suportará o vaso mais fraco. Ele ordena que outros façam isso, e ele não praticará o que ele ordena aos outros. Sem dúvida ele o fará. Portanto, é um conforto, é um doce governo e sujeição, como o do marido sobre a esposa. Cristo purga e purifica sua igreja. Ele não o lança fora. Pois eu imploro a você, considere: aquele que morreu por sua igreja e filhos, quando eles eram inimigos, ele os rejeitará agora, que são amigos pobres e desejam agradá-lo? Como São Paulo raciocina divinamente em Romanos 5,10, muitos são severos, salvos por sua vida. E se ele nos salvou pela morte, muito mais agora pela sua vida, estando no céu. E considere que ele ressuscitou e vive para sempre. Portanto, ele nos rejeitará por algumas imperfeições. Morreram por nós quando éramos inimigos. Aquele que não apagará o pavio que fumegante, nem quebrará a cana quebrada. Mateus 12:20. Ele rejeitará seus pobres filhos que lutam contra suas corrupções? Ele não irá. Ele prometeu: onde começou uma boa obra, ele a terminará até o dia do Senhor. Conforme Filipenses 1, versículo 6. Embora avance lentamente, esse começo é uma promessa de processo. Deus nunca removerá a sua mão de sua própria obra até que a tenha levado à perfeição. E, portanto, console-se qualquer alma que se submeter a este Senhor. Em uma palavra, que maior consolo podemos ter do que isso, que Ele é um Senhor sobre nós, como é Senhor sobre todas as outras coisas no mundo além? Pois Ele não poderia ser o Senhor de sua igreja, a menos que fosse o Senhor sobre o inferno, e todo o poder estivesse sujeito a Ele. Agora, sendo assim, Ele é o Senhor da igreja que pode restringir o poder de todas as criaturas, porque senão eles poderiam irritar a igreja e afrontá-lo em seu governo por oposição. Se Ele não fosse o Senhor de todas as outras coisas, assim como da igreja, mas este é o conforto de um cristão. Ele está sobre um Senhor que é um Senhor de todos os inimigos da terra, e Ele é tão Senhor sobre eles que até que pouco a pouco Ele os torna seu escandalho. Aquilo que é iniciado neste mundo será consumado no futuro por aquele senhorio. Não, Ele fará todos os empreendimentos dos próprios inimigos de sua igreja, sejam quais forem, úteis para sua pobre igreja. Pois como diz o apóstolo, todas as coisas são suas, porque vocês são de Cristo. 1 Coríntios 13:23. Ele é um Senhor que, além de que faz todo o mundo nosso, sim, o diabo é nosso, pois apesar dele, tudo o que ele faz é ordenado para a salvação da igreja. E os inimigos da igreja são os servos da igreja, os servos involuntários, pois eles enfraquecem a igreja e a expoliam. Deus o levanta para o exercício da igreja, e quando ele terminar, você sabe que curso ele toma com eles. Portanto, ele é o Senhor, não apenas sobre todos, mas anula suas ações para o bem da igreja, sejam elas quais forem. Ele faz todos os esforços e conspirações do inimigo para o bem da igreja. Tudo é seu, a vida e a morte. E embora seja morte por tiranos, qualquer tipo de morte, ela é sua. Que consolo é este, que estejamos sobre um Senhor como este? Especialmente, que consolo é este que há na hora da morte? Quando Cristo, que nos governou durante toda a nossa vida antes, assumirá então o governo e a posse daquela joia que Ele comprou por tal preço, nossas preciosas almas, que quando tivermos que nos separar de amigos e deste doce corpo, que a alma tanto amou, e com o mundo e todas as coisas no mundo, então Cristo nos possuirá para Ele, quando o mundo não possuir mais. Portanto, penso que os cristãos devem estar em um ponto para a vida ou para a morte. Ele nunca sai do domínio de Cristo. Não, ele está mais perto de Cristo, ele é mais de Cristo. E se houver qualquer comparação a ser feita quando ele está morto do que quando ele está vivo, bem-aventurados os que morreram no Senhor. E para aplicar isto um pouco à presente ocasião, aqui neste sacramento devemos ter comunhão com o Senhor e sua morte e ressurreição. Pois o que é o sacramento senão a representação de seu corpo quebrado e de seu sangue derramado por nós, para que ele seja o Senhor sobre nós? Quanto mais comunhão você tiver com Cristo, mais certeza terá de que Ele é dele, o que é de fato o grande consolo de todos. E de que somos de Cristo, que também Cristo é nosso, pois então o céu e a terra são nossos, tudo é nosso. Agora Deus ordenou esse sacramento para este fim. A palavra é o centro de seu reino pela qual ele governa. O sacramento é o selo da palavra. Portanto, todos os dons súditos que se submetem aos reinos de Deus devem se submeter a este doce e a ordenança de Cristo, que ele ordenou para nosso bem. A
palavra e os sacramentos. Assim encontraremos a operação eficaz do seu Espírito em nós, sujeitando todo o homem interior ao seu gracioso governo. Mas tendo falado agora sobre esse assunto amplamente até agora, desejo apenas que você levante seus pensamentos para considerar com quem você tem que lidar, com aquele que é o Senhor dos vivos e dos mortos. Temos que lidar com o poderoso monarca do céu e da terra, que é Cristo. Portanto, venha com fé, porque Ele ordenou estas coisas para fortalecer a fé. Então venha com reverência, sabendo com quem devemos festejar e lidar. Considere estas coisas e então espero que Deus conceda uma bênção responsável pela intenção de sua ordenança.